Capítulo 3. Método 18. O desejo natural e muito louvável de todo adepto, desejo que não se saberia mais encorajar, é o de fazer prosélitos. Foi com a finalidade de facilitar sua tarefa que nos propusemos a examinar aqui o caminho mais seguro, a nosso ver, para atingir esse objetivo, a fim de poupar-lhe esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente conhecê-lo deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério e se persuadir de que, como em toda outra ciência, não se pode aprender brincando. O Espiritismo, já o dissemos, toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e é, sobretudo, em suas consequências que deve ser examinado. A crença nos espíritos, sem dúvida, forma-lhe a base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido, da mesma forma que a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira é conveniente proceder nessa instrução para levar mais seguramente à convicção. Que os adeptos não se espantem com esta palavra instrução. Não é apenas o ensinamento dado do alto do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Toda pessoa que procura persuadir uma outra, seja através de explicações, seja pelo caminho das experiências, ensina. O que desejamos é que seu trabalho frutifique e, por isso, cremos dever dar alguns conselhos dos quais poderão igualmente se aproveitar aqueles que desejam instruir-se por si mesmos. Neles encontramos o meio de atingir mais seguramente e mais prontamente o objetivo. 19. Crê-se geralmente que, para convencer, basta mostrar os fatos. Esse parece, com efeito, o caminho mais lógico, e, todavia, a experiência mostra que não é sempre o melhor, porque vê-se frequentemente pessoas às quais os fatos mais patentes não convencem de modo algum. A que se deve isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não é o ponto de partida. E aqui precisamente está o erro em que se cai e que, frequentemente, leva ao fracasso diante de certas pessoas. Os espíritos, não sendo outra coisa senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida, pois, é a existência da alma. Ora, como o materialista pode admitir que os seres vivem fora do mundo material, quando crê que ele mesmo não é senão matéria? Como pode crer em espíritos fora de si, quando não crê ter um em si? Em vão acumular-se-iam diante de seus olhos as provas mais palpáveis. Contestá-las a todas porque não admite o princípio. Todo ensinamento metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Parti, pois, da matéria e esforçai-vos antes de tudo, fazendo-o observá-la, de convencê-lo de que, nele, há alguma coisa que escapa às leis da matéria. Em uma palavra, antes de torná-lo espírita, esforçai-vos em torná-lo espiritualista. Mas para isso, há toda uma outra ordem de fatos, um ensinamento todo especial, para o qual é preciso operar por outros meios. Falar-lhe dos espíritos, antes que esteja convencido de ter uma alma, é começar por onde ele deveria acabar,
porque não pode admitir a conclusão se não admite as premissas. Antes, pois, de procurar convencer um incrédulo, mesmo pelos fatos, convém se assegurar da sua opinião com respeito à alma, quer dizer, se crê em sua existência, em sua sobrevivência ao corpo, em sua individualidade após a morte. Se sua resposta for negativa, será trabalho perdido falar-lhe dos espíritos. Eis a regra. Não dizemos que ela seja sem exceção, mas, nesse caso, haverá provavelmente uma outra causa que o torne menos refratário. 20. Entre os materialistas é preciso distinguir duas classes. Na primeira alinhamos aqueles que o são por sistema. Entre eles não há a dúvida, mas a negação absoluta, raciocinada à sua maneira. Aos seus olhos, o homem não é senão uma máquina que vai enquanto está montada, que se desarranja e da qual, depois da morte, não resta senão a carcaça. Seu número, felizmente, é muito restrito e não constitui em nenhuma parte uma escola altamente reconhecida. Não temos necessidade em insistir sobre os deploráveis efeitos que teriam para a ordem social a vulgarização de semelhante doutrina. Nós nos entendemos suficientemente sobre esse assunto em O Livro dos Espíritos, número 147, e conclusão, parágrafo 3º. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos em presença de uma explicação racional, é preciso disso excetuar os materialistas, pelo menos os que negam todo o poder e todo o princípio inteligente fora da matéria. A maioria se obstina em sua opinião por orgulho e crê em seu amor próprio obrigado a nela persistir. E persistem a despeito de todas as provas contrárias, porque não querem se rebaixar. Com essas pessoas não há nada a fazer. Não é preciso mesmo se deixar levar pelas falsas aparências de sinceridade dos que dizem, faça-me ver e crerei. Há os que são mais francos e dizem claramente, veria e não creria. 21. A segunda classe de materialistas, e a mais numerosa, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, compreende aqueles que o são por indiferença e, pode-se dizer, por falta de melhor. Não o são de propósito deliberado, e não pedem mais do que crer, porque a incerteza é para eles um tormento. Há neles uma vaga aspiração com relação ao futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado sob cores que sua razão não pode aceitar. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Neles a incredulidade não é, pois, um sistema. Apresentai-lhes também alguma coisa racional e a aceitam com ardor. Estes podem, pois, nos compreender, porque estão mais perto de nós do que eles mesmos o creem. Com o primeiro, não falai nem de revelação, nem de anjos, nem de paraíso, pois não vos compreenderia. Mas, vos colocando sobre seu terreno, provai primeiro que as leis da fisiologia são impotentes para explicar tudo. O resto virá em seguida. Ocorre de outra maneira quando a incredulidade não é preconcebida, porque, então, a crença não é absolutamente nula. Há um germe latente